poucas chances aconteciam tal, eu acho que a vitória do Inter foi justa. Porque realmente as chances agudas foram mais do Inter do que Nacional. E era um jogo que não era um jogo simples. O Nacional está longe de ser um grande time hoje, mas não era um jogo simples pela recuperação que o Nacional conseguiu recentemente na Libertadores com as 2 últimas vitórias, né? Ninguém imaginava que nessa altura do campeonato o Nacional fosse estar vivo brigando por classificação. Então a empolgação fez inclusive com que o estádio tivesse gente e tal, que tivesse o apoio da torcida. E o Inter conseguiu uma vitória importantíssima depois de 3 derrotas. E aí o que eu mais do que a avaliação do jogo, de fomos muito bem, criamos um monte de chance, o que eu concordo plenamente com o Roger é a avaliação sobre a loucura e a insanidade de discussão do técnico, que era o mais elogiado, cotado para a seleção brasileira, e depois de 3 jogos, 3 derrotas, é verdade, mas de 3 jogos estavam se discutindo se ele deveria permanecer no Internacional. Esse é um jogo que dá um alívio para ele, e vem uma tabela de brasileiro também um pouco menos complicada. Sim. E ponto para o Roger a escalação do Ricardo Matias, né? E ele, é claro, eu concordo com o Ró, entendo o Roger. Só tem uma questão, que é o momento decisivo de fase de Libertadores. Então, tudo que foi feito, se neste momento o Inter não se apresenta como esperado, né, aí a decepção é gigante e abala tudo o resto do ano. Um ano que ainda tem muito campeonato para rodar. Então, assim, é claro que são só 3 partidas, mas é um momento especial de definir classificação para as oitavas. E esse é o grupo mais chato, mais difícil. E tudo aquilo que ele mostrava no momento de sorteio, né, tá aqui presente. Né? É exatamente isso. Muito difícil. O ideal seria para a gente ter 2 brasileiros, mas agora a situação não vai rolar. Vai ter um grande jogo, num confronto direto aí por uma vaga, a próxima etapa. E o tamanho e o que promete esse jogo, né? É sempre assim, né? O Inter, se empatasse esse jogo, o Bahia jogaria pelo empate, lembrando que o último jogo é em Porto Alegre. Agora, o Bahia, para se classificar, ontem a gente já tinha falado que avançaria ou o Bahia ou o Internacional. O Bahia, para se classificar, vai precisar vencer o Internacional em Porto Alegre. Não é impossível, pelo que a gente já viu o Bahia jogar, nem sempre vencer. Aliás, na maioria das vezes joga muito bem e não vence, inclusive como aconteceu no primeiro jogo contra o Internacional em Salvador, que o Bahia foi melhor. Mas, assim, é óbvio que o Inter está bem mais perto da vaga do que o Bahia nesse momento, porque joga em casa por um empate. Agora há pouco você falou sobre o Felipe Luiz, né? Sobre as escolhas de hoje, as coisas que deram certo, que funcionaram, e dia de Felipe Luiz, certo? Hoje tivemos de novo, falando de postura da equipe, o controle do jogo, a cautela no momento certo, soube lidar com a tensão, a escalação do time, os desfalques, a opção do Ricardo Matias, Luca no banco, e tudo que o Roger armou para o jogo de hoje. Foi dia de Roger, é isso? Também? Muito. Eu achei que foi uma partidaça do Inter. E os 3 volantes, né? Eu achei que o Inter fez um jogo, e eu tenho que considerar, obviamente, circunstâncias. O local do estádio, Nacional em ascensão, Inter em crise, e a crise forte, problemas de marcação nos últimos jogos, time sem confiança, precisando do resultado, pressionado para ganhar o jogo, para ter alguma vantagem na última rodada, ou quem sabe não ser quase eliminado antecipadamente, tendo que ganhar do Bahia o último jogo, que não é uma coisa fácil. Eu acho, por exemplo, que, óbvio, a chance do Inter ganhar do Bahia ou empatar é maior do que do Inter perder, mas eu acho que o Bahia tem toda a chance de ganhar do Inter. Sim. Acho que a classificação está completamente aberta. Também acho. Não sou capaz de apontar vai esse ou vai aquele. Só acho que 2 resultados para o Inter dão uma vantagem, o estádio, mas eu acho que o Bahia joga bem fora de casa, né? E é um time extremamente bem treinado. A gente tem que ver se o Inter vai conseguir de agora em diante retomar um jogo mais consistente, mas hoje foi uma partidaça, principalmente no primeiro tempo. A gente tem vários jeitos de medir o que é ou não uma boa atuação, e não existe a única, a exata. A fórmula pronta. Sim. Eu acho que quando um time cria chances claras de gol e impede que outro time crie essas chances claras de gol, como o Inter fez hoje, de maneira muito superior, porque a grande chance do Nacional foi num chute com o jogador marcado. Ele puxa a bola para cá, puxa de novo e acerta o travessão. Foi o lance mais perigoso. O Nacional teve uma outra chance, mas esse foi o lance mais perigoso. O Inter chegou dentro da área, em condições de fazer o gol, umas 3, 4 vezes. Jogando fora de casa, repito, em crise, com problemas defensivos, precisando ganhar, em jogo de Libertadores, contra uma equipe tradicional, que tecnicamente é pior que o Inter. Mas nesse momento,
vivia essa coisa anímica de um jeito muito superior. Essa característica que você está falando não tinha. Eu estava pensando aqui, a gente falou do Flamengo. O Flamengo estreou hoje, né? O Inter não necessariamente estreou, já tinha feito um bom jogo contra o Bahia e tem alguns bons momentos, mas talvez nesse nível que você está falando que aconteceu no jogo hoje, dá pra gente falar também que talvez tenha sido o melhor desempenho assim do Inter, porque vamos lá, contra o Bahia. Foi bem, mas o Bahia foi melhor, foi superior. Foi melhor no primeiro jogo. Merecia ter vencido o jogo, certo? Criou pra vencer, né? Criou pra vencer. Contra o Atlético, contra o Nacional, esse mesmo Nacional, um apagão monstruoso, Conseguiu depois o Inter se recupera empatar, e tal, empata, mas ok. Não dá pra elogiar. Contra o Atlético Nacional, nas duas partidas, mal, evidentemente, fora de casa. Jogo, mas... E um jogo que faz 3-0 no Atlético Nacional, você olha o placar e fala, ele está louco, ele já fez 3-0 no Atlético Nacional. Quem viu o jogo sabe que o jogo foi duro. Tem uma expulsão, aí o Inter conseguiu dar uma deslanchada. Essa pra mim foi a melhor atuação, né? Se é essa a pergunta. Mas foi um jogo duro. Essa de hoje. É que assim, só que aí assim, é a melhor atuação por causa do contexto. Porque o adversário é mais fraco. O jogo com o Atlético Nacional... Mas é um jogo tenso, né, gente? Então, pelo contexto. Mas é isso que eu tô falando, é o contexto. O jogo tá longe de ser dos melhores jogos do Internacional. Não, sim, na temporada? Na temporada. Ah, tá sim, muito lógico, muito lógico. longe. É que assim, por exemplo, é o contexto. aquele jogo com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, é o resultado, exato. Tô falando na Libertadores. Isso, exato. Tô falando na Libertadores. Acho que assim, só pra também a gente não perder a régua do que do que pode esse Inter, né? Do que esse Inter é capaz de fazer e a gente já viu fazer com o Roger. Então, assim, só a régua é mais alta, sem dúvida nenhuma, mas também é um Inter desfalcado. Claro. Bem desfalcado. Por isso que a régua pode subir. Os gaúchos, vou te falar, cara. Duro, né? O que tá rolando. Não que você não tenha que ganhar todos os jogos na Libertadores, que são 6 partidas, o máximo possível. Né? Isso é óbvio. Mas o Inter agiu de acordo de uma necessidade que exatamente se apresentava, olha, tem que ganhar, cara, fora de casa, e então ele conseguiu. Ele tinha a missão e executou, e jogando bem. Isso. Eu acho que esse é muito legal. E esse hoje é aquele momento, né, que o goleiro... já sai dali, imagina. Mas vale, é belo. E é aquela hora que o time vai pra cima, porque assim, era pra buscar um empate, péssimo. O empate era péssimo pro Nacional, né? Mas ainda deixava um bocadinho mais vivo, e aí o time vai pra cima mesmo, deixou espaço e o Inter se aproveitou disso. Posso falar uma coisa, um elogio? Pode, claro. Pode parecer uma coisa boba, tá? Eu concordo com o Jean que houve falta no início desse lance, concordo com o Gaciba. Mas se o Brian Guerreiro entra com bola e tudo, ia dar briga. Ah, claro que... Esse último lance. Ah, não, mas isso não se faz, né? Então, só para destacar, tipo de coisa né? se Porque evita, né? se ele entra com bola e tudo, ia estourar uma briga no campo, ia ficar tenso e não era necessário. Mas também o cara é nessa, se ele entrar com a bola e tudo, não vejo problema. Se entrar caminhando com a bola. Daria briga. Sentar na bola e já dá problema. Aí você quer demais. Mas só de entrar com bola e tudo, o Calçade, já... Ia dar briga. Já ia dar briga, já dá. Mas aí a gente... Não é fácil atender as expectativas do adversário, né? Sim. Mas também não precisa, né? Chegou ali, pro gol e acabou. O que eu posso fazer aqui no seu campo? Não é quando você vai jogar na várzea e os caras ficam armados no barranco vendo o jogo. Aí você já pergunta o que pode fazer e quanto é o placar. Né? Mas não é o caso. Isso é outra Libertadores um pouquinho mais lá atrás. A dos